Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está conosco. Mas, obviamente, estamos indo ao ar agora às 20 horas, tradicionalmente, na terça-feira. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro, um bate-papo, um podcast em que nós falamos da palavra de Deus, do Evangelho de Marcos. Boa noite, meu amigo Wagner. É bom estar contigo. Fernandinho. É muito bom estar com você também, com o Ítalo. Hoje a gente está bem reduzido de pessoal hoje, né? E faz tempo que eu não venho gravar com vocês, hein? É verdade, você faz tempo. Olha, As últimas gravações foram eu, Renato, Fabinho, Renato, William e Fabinho. Pois é. Você estava na labuta acadêmica aí, né, Fernando? Estou na labuta acadêmica. Nem me traga à memória aquilo que não me traz esperança. Não, vai ter uma esperança. É só terminar o capítulo e aí pronto. Vai ficar tudo bem. Graças, paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa leitura comunitária do Evangelho de Marcos. Ela tem avançado, ela tem nos edificado, ela tem trazido verdades, né, do Evangelho de Jesus aos nossos corações. E eu espero que essas verdades cheguem até você e comuniquem aquilo que Deus quer comunicar ao seu coração. Assim como Ele tem feito conosco a cada terça-feira, né, a cada gravação que a gente faz dessa leitura comunitária. E a gente tá aí para encerrar o capítulo 9, né? Estamos quase encerrando o capítulo 9. Não vai ser hoje, não vai ser agora, mas vai ser no próximo, se Deus quiser. Glória a Deus. Bom, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, né? Mais um encontro, mais uma oportunidade que nós temos de maneira livre, né? Podermos ler a palavra de Deus. Isso é muito bom, né? Muito bom. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de poder ler a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Wagner. Obrigado porque o Senhor tem sido conosco, sido bondoso, sido misericordioso com nossas famílias, com nossas vidas. Abençoe todos aqueles que estão conosco, que estarão conosco, e que essa mensagem, esta reflexão possa falar tanto ao coração dos irmãos, da mesma forma que fala aos nossos corações, Pai. Aquilo que nós sentimos aqui, Senhor, nós desejamos muito que os nossos irmãos também sintam, Pai, e tenham seus corações aquecidos através da leitura e do estudo da sua palavra. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, como o Senhor Pronto. é aquele que esteve presente, né? Pronto. Trazendo as reflexões celestiais, revelando as palavras escondidas do livrinho que João engoliu. O que aconteceu aí nos últimos episódios, Wagner? Me atualize, por favor. Atualize os nossos irmãos. Boa pergunta, né, mano? Boa pergunta. Eu vou ser honesto, enquanto você orava, eu orei brevemente e fui dar uma olhada no texto aqui para relembrar um pouquinho da última gravação. Faz alguns dias que a gente não grava, mas correndo o olho aqui, a gente traz à memória algumas coisas, né? A última gravação estávamos eu, Renato e o Fabinho. E nesse texto que nós lemos, do versículo 30 ao versículo 37... os discípulos estavam preocupados em quem era o maior, né? Eles estavam com essa preocupação. Em meio a uma caminhada de Jesus com eles pela Galileia, Jesus informa que é preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens e seja morto, mas ressuscite ao terceiro dia. Isso já causou assim uma interrogação aos discípulos, né? Os discípulos ficaram preocupados em perguntar para Jesus sobre essa temática, mas no meio do caminho também eles estavam discutindo quem era o maior, né?
quem era o maior dentre eles. E Jesus, sabendo, pergunta para eles, né? O que vocês estavam discutindo? Mas eles ficaram meio tímidos em responder, né? E aí Jesus, então, já diz que quem quiser ser o primeiro tem que ser o último, derradeiro, né? E a todos servir, ser servo de todos. E aí Jesus pega, então, uma criança como exemplo, coloca no meio deles e finaliza ali o ensino aos discípulos, dizendo que qualquer que receber uma criança em nome de Jesus, recebe a Jesus. E qualquer que a mim recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Então, Jesus estava dando uma lição para eles de que o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. E o maior exemplo é o próprio Cristo, né? Que deixa, e aí a gente vai lá para Filipenses e vê que ele se esvaziou, tornando-se homem, né? Então, ele é o maior exemplo de serviço. Então, quer ser grande na igreja? Sirva. Né? Quer ser grande dentro da denominação, da instituição? Sirva. O maior exemplo foi Jesus, aquele que lavou os pés dos seus discípulos. Então, foi por aí que a gente caminhou na nossa última gravação. E hoje a gente continua. A partir do versículo 38, né? Muito bem, já que você está na pegada oh, meu Deus, do resumo. Do resumo, né? Vai para a leitura agora. De trazer à tona aquilo que foi dito, né? Então, vamos ler, né, Wagner? Vamos Se você puder fazer essa leitura, né? Sim. Capítulo 9 de Marcos, versículo 38. O título da minha Bíblia, que é inclusive emprestada, né? Que eu esqueci a minha, mas igreja é lugar que tem que ter Bíblia, né? Então a gente já resgatou uma aqui. Diz: quem não é contra nós é por nós, né? E aí o versículo 38 diz o seguinte: e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Rapaz, é ruim ler numa versão que não é a que você está acostumado. Eu tava dando risada disto, gente, porque vocês não fazem ideia o sacrifício que é para esse menino aqui ler na versão que ele não lê com frequência. Nossa, Deus. Tem uns lhô aqui, ó. Não lhô proibais. Quem fala assim? Ninguém mais fala desse jeito. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar até uma olhada na minha versão aqui no celular. Posso ler de novo? Vou ler de novo. Mestre, disse João. Lá vem, gente. Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo. Porque ele não era um dos nossos. Olha aí. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Em verdade lhes digo que quem der a vocês um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, não perderá a sua recompensa. Só de mudar galardão por recompensa, para mim já é uma benção. Gente, não vamos contrariá-lo. Por favor, dá um like aí. Você que está nos assistindo, diga só amém. Não, diz só amém, tá? Só amém, tá bom, gente? Ninguém fale o contrário. Mas a sua não tem lhô proibais, né? Não, a minha é mais moderna do que a sua, tá? Já deixa eu dar uma olhada aqui, que essa aqui eu não pego mais emprestada, não. Na próxima gravação eu pego outra. Mas olha só, como não tem e aí, Renato...
Sobrou para mim. Posso dizer, e aí, Ítalo? Você que está aí na presidência, né? Na administração geral hoje, né? O Ítalo falou o seguinte, olha, todos os demais que costumam vir aqui auxiliar, ninguém precisa vir. Sozinho dou conta de tudo. Pode ficar em casa, senhor Lucas, seu Dalton, seu Rafael, quem quer que seja. Não precisam vir, eu dou conta sozinho. Eu faço som, faço áudio, faço vídeo, faço câmera, faço iluminação. Porque eu sou, quase ele falou, né? Eu sou o cara. Obrigado, Ítalo, Deus te abençoe. Quando você falava sobre o contexto do que vocês trataram, né? Quer dizer, quando você contextualizava a todos nós do que vocês trataram na semana passada, onde Jesus fala a respeito, né? O texto está falando sobre quem quer ser o maior, e você brincou até, o segredo é servir, né? Quem quer ser o maior, que seja o menor, e um dos segredos é servir. Me parece, Wagner, que aqui a partir do versículo 33, né, do capítulo 9, nós temos Jesus mudando o sentido do seu sermão e da sua exposição, porque ele passará a falar de questões que envolvem o coração humano e suas vontades a partir das suas debilidades, das suas fraquezas. Por que não dizer, em certo momento, a partir da sua irracionalidade? Estou dizendo isso porque quando Jesus ele então inicia essa nova discussão, percebe que ele está sendo interpelado, né, está sendo provocado da mesma maneira que ele foi provocado pelos discípulos no episódio anterior, porque a pergunta surge dos próprios discípulos. Eles estão conversando. Sim. Quem é o maior aqui entre nós e tal? Não, é o fulano, é o cicrano, é o beltrano. E novamente a gente tem uma nova interpelação que surge da boca dos discípulos, onde eles estão dizendo, mestre, vimos um homem que expulsa demônios. Então, tudo na ótica deles. E é legal que é João, né? O João é o menino do grupo, né? Parece uma certa impulsividade, uma certa imaturidade desse... É um João aqui, eu não sei te dizer, Wagner, se ele está sendo adestrado, e aí eu vou me explicar por quê, tá? Ou, de certa forma, jogando o jogo do seu meio, Sim. Que é um jogo de pretensões e de aspirações. Por isso que eu disse que Jesus começa a tratar a respeito do ser humano e das suas irracionalidades. Porque, por vezes, o desejo em excesso em determinadas coisas, principalmente relacionado a sucesso, nos cega ao ponto de nos tornarmos irracionais. Irracionais. A gente perde a razoabilidade das coisas. A gente deixa de enxergar com clareza a vida, o outro, o que fazemos para atingir determinados aspectos que a gente diz que é sucesso. Porque os discípulos aqui, João, aqui o texto está na boca de João, né? Vai perguntar, mestre, vimos um homem que expulsa demônio em seu nome. Aqui começa o problema. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Porque não é um dos nossos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Me parece que existe sempre uma tentação rondando o coração do ser humano, né? De exclusividade. Você vê que a preocupação não é nem com a libertação de uma pessoa que precisa de libertação, né? A preocupação dos caras ele não nos segue. Ele não é dos nossos. Não é do nosso time. Com a gente, não joga com a gente. Não é do nosso time. É esse exclusivismo, né? Que
tem nada a ver com Jesus aqui. No entanto, Jesus corrige essa ação. Sim, e é um exclusivismo tão nocivo, tão Nocivo, isso aí, tão nocivo mesmo. Tão ruim, tão divisor. Ele é nós e eles, né? Ele reflete uma falta de entendimento que ela persiste a partir do que Jesus vem tratando sobre o maior do reino dos céus, e ele vai tratar de novo deste tema lá na frente com os seus discípulos também. Isso vai vir à tona novamente. Jesus vai repetir esse ensinamento porque eles continuarão sem entender nada. É o tempo todo Jesus suportando eles, né? A gente não viu isso recentemente aqui em um dos textos, Jesus curando o filho daquele homem, e Jesus fala: ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e tenho que suportá-los, está aqui dando suporte para vocês, né? Sim. Os discípulos fazem parte dessa geração incrédula, né? E é interessante que eles andam com Jesus, mas diante de algumas coisas da vida que a vida apresenta para eles, eles tropeçam, né? Aqui, mais uma vez, eles tropeçam diante de um fato que eles deveriam, em vez de exortar ou impedir o homem de expulsar, eles tinham que celebrar. Por quê? Porque o reino de Deus está se expandindo e pessoas que não andam no nosso grupinho estão falando em nome de Jesus, né? Estão operando milagres em nome de Jesus. No entanto, Jesus acrescenta na sequência, né? Não impeça, ninguém que faz um milagre no meu nome, na sequência vai me amaldiçoar. É tão interessante que uma leitura sem análise, ela fica fria e talvez ela não descreve o seu real sentido, às vezes, né? Porque a ideia de proibição você pode ler de várias maneiras. De uma maneira branda, e a gente tenta sempre suavizar as coisas, sempre. E de uma maneira mais abrupta, mais rude, mais truculenta. E aqui a proibição, ela está no sentido truculento da palavra. Sim. Ela não está no sentido harmonizando, dizendo: olha, não faça assim, não faça isso, viu, moço? Você que está aí, não, nada de falar e expulsar no nome de Jesus. Não, a proibição aqui é justamente o silenciamento de alguém que estava fazendo algo. Eles pegaram esse camarada e silenciaram essa pessoa, não fizeram violência, sim, não é isso. Mas impediram, né? Eles literalmente, sabe aquela peitada assim, começaram a peitar e empurrar. Imagina o constrangimento, né, cara? É horrível, horrível. Principalmente porque a gente tem que fazer uma observação no que o texto está falando para nós. O que o texto não está falando, a gente vai supor apenas. Mas o que o texto está falando para nós? Mestre, vimos um homem que expulsava demônios. A gente aqui ao longo dessa caminhada, dessa jornada marcana, né? Porque nós estamos estudando o livro de Marcos, então essa jornada marcana, a gente já aprendeu que existia nesse contexto inúmeros profissionais ou sacerdotes que praticavam o exorcismo como parte das crenças que existiam naquele momento, naquele período. Existiam sacerdotes judaicos, que eram sacerdotes exorcistas. Sim. Existiam sacerdotes de outras crenças que também praticavam o exorcismo. Sim. E é interessante que esse exorcismo real do primeiro século, ele acompanhava então muitas regras e fórmulas. Se vocês que estão em casa, que estão nos assistindo, derem um Google aí sobre exorcismo no mundo antigo, ou no mundo antes de Jesus. No primeiro século. Vai aparecer um monte de texto, um monte de história, um monte de mitos que
contam na época, que é contado na época, que retrata essa forma e fórmula que eles utilizavam para expulsar esses espíritos. Ora, o que eram esses espíritos? Eles identificavam como pessoas, como ações, né, de atuações malignas que vinha trazendo males para o corpo, para a vida. Nada diferente do que é hoje. Nada diferente do que é hoje. E me parece que esse homem que está aqui expulsando, ele adaptou aquilo que ele passou a ver nos seus rituais de exorcismo. É alguém que viu viu os discípulos de Jesus fazendo algo parecido, ele se apropriou dessa informação e agora, pelo fato dele ser um exorcista sacerdotal da sua crença, ele migrou agora para a forma que faziam em nome de Jesus, sem ter nenhum acesso ao grupo, né, dos discípulos, e ele está aqui reproduzindo o que ele havia aprendido. Ele não está de maneira especial, receber uma revelação e diz, vou usar o nome de alguém. Nome de quem? Nome de quem? Nome de quem? Ah, não, Jesus. Não. Ele está reproduzindo o que ele fez. Porque como ele é alguém profissional da área, ou alguém que fazia isso de maneira ritualística, todo ritual é aprendido. É aprendido e colocado em prática. Então ele observou a maneira com que os discípulos faziam, porque os discípulos saíram em missão, expulsando demônios, até porque eles, no capítulo anterior, né, eles tentaram expulsar e não conseguiram fazer, e aí Jesus vai dizer, até quando eu vou estar suportando vocês, né, dando suporte para vocês. Então ele observou os discípulos fazendo essa missão de expulsar demônios, então ele estava colocando em prática o que ele viu. Então ele tinha uma grande capacidade de aprender e de desenvolver aquilo que ele aprendeu. Então a gente tem aqui alguém autodidata praticando algo a partir da observação e não sendo de maneira alguma silenciado pelo próprio Jesus. Mas ele foi silenciado pelos discípulos. Porque nessa tentativa de considerar quem pode e quem não pode, eu considero quem pode o que está comigo. E digo que quem não pode é o que está longe do meu grupo. Então nós temos 2 pontos aí bem interessantes para pensarmos no texto, que amplia bastante o movimento dos discípulos e o nosso movimento, em que as pessoas podem conhecer Jesus e aprender a dinâmica e a didática do reino de Deus somente por aquilo que eu falo. E à distância. Só que imagine agora esse camarada que aprendeu como fazer, como expulsar demônios com estes que estavam fazendo. Agora ele está se relacionando e sendo silenciado. Então aquilo que a gente enxerga à distância é uma coisa às vezes, né? E aquilo que a gente enxerga caminhando com essa pessoa é outra coisa. E a face dos discípulos agora, eles revelam o pior de si, não o melhor. Então é um problema às vezes o que o púlpito revela, o que as autoridades religiosas revelam, porque uma coisa é você estar longe, outra coisa é você estar perto. Isso dá pra gente pensar muita coisa, né, Wagner? Sim. O próprio Jesus, em outra ocasião, vai falar, né, que nem todo que diz Senhor, Senhor, será salvo. Pois é. Né? Nem todo que diz e que fala, ou seja, em outras palavras, vamos dizer assim, nem todo mundo que fala em nome de Jesus conhece Jesus. E o contraditório do texto aqui é que me parece que a repreensão de Jesus, ela é voltada muito mais para os seus discípulos que caminham com ele do que para esse desconhecido. Na verdade, para o desconhecido não tem nada, né? Não tem nada, exato. Da parte de Jesus não tem nada, porque Jesus fala, não impeça, gente. Que negócio é esse? Porque ninguém que faz milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. E aí ele acrescenta, né? Pois quem não é
contra nós, é por nós. Então, assim, os discípulos estavam aprendendo com Jesus 24/7, né? Todo dia da semana, 24 horas. Uhum. Outros aprendiam de Jesus por ouvir falar, por pessoas que eram curadas e falavam de Jesus. E esse, como você falou, possivelmente era uma pessoa inteligente, esperta, que viu como que era feita as curas, os milagres, os exorcismos por Jesus e por seus discípulos. Sim. E ele se apropria desse conhecimento e põe em uso. Jesus não repreende ele. O legal disso tudo é que Jesus não é uma pessoa que fica cerceando a expansão do reino. Não. Pelo contrário, ele quer que o reino seja ampliado, cresça, né? Mas os discípulos ainda estão naquela mentalidade de clubinho, né? Se não faz parte do meu clubinho, não é de Deus. Se não faz parte da minha igreja, a igreja do lado não é de Deus. Mas isso é um problema, Wagner, que eles trazem, que eles carregam. Aí eu vou usar essa expressão, acho que cabe aqui, né? Esta é uma herança cultural. Eles estão debaixo de uma herança. Qual a herança? Todos nós aqui somos judeus. Sim. Como judeu, eu já entendo a fé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, na forma e com as fórmulas que me foi apresentado. Jesus já está ressignificando tudo isso, obviamente. Ele está dando apresentando novos horizontes para os discípulos há bastante tempo. Só que como eles carregam essa herança cultural, algumas coisas estão muito impregnadas neles. Esse exclusivismo. Ora, o judeu ele interpretou muitas questões relacionadas ao reino de Deus como algo exclusivo ao povo de Israel somente. E a gente tem diversos elementos, diversas provas ao longo da história bíblica que a manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento não é exclusividade do povo hebreu e do povo israelita. É uma exclusividade de todos aqueles que se aproximam com fé. O envio do profeta Jonas a Nínive é a graça divina para um povo que não era judeu. Bárbaro, muito pelo contrário. Pelo contrário, cruel, matava criancinhas. Você tá doido. Ficava criança. Se tem um lugar que eu não gostaria de fazer missão, era lá. Exato, e foi essa a intenção, a atitude de Jonas. Ele falou, o quê? Não vou para Nínive nada, eu vou para Tarso, sai eu vou fora. Morrer? Por quê? Porque ele tinha essa mentalidade. Você está falando de herança aí, ó. Isso. Os discípulos Jonas aqui, entendeu? É isso aí. É isso aí. Lógica. E dentro dessa lógica, dentro dessa forma de enxergar o texto, Wagner, o texto está dizendo, olha, não proíbam, né? Porque não há ninguém que faça milagre. E essa ideia, faça um milagre, ela está para esse desconhecido como esteve para com Jesus. Porque a legitimação de Jesus, ela aconteceu através de muitas provas, entre elas os milagres. Então, os milagres que Jesus foi fazendo, a forma com que Jesus foi se revelando, que é aquilo que nós chamamos, né, de revelação progressiva, existe uma progressão nos fatos, ele começa fazendo assim, começa fazendo desse jeito, e aí vai ampliando, atingindo outros lugares, e isso vai confirmando a sua messianidade, né? Sim. Vai confirmando que ele é o Messias. Então, da mesma forma que os milagres de Jesus estavam acontecendo para confirmar a sua messianidade, nós temos aqui, na mesma dimensão, milagres acontecendo através desse homem que confirmam a sua autoridade por meio da fé em Jesus, ou da ação que ele realizava através de Jesus. Porque o texto não está dizendo aqui que ele fazia milagres praticando um ritual em seu próprio nome. O texto está dizendo que ele usava da mesma forma que os discípulos o nome de Jesus. Teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus.
Então, a confirmação que ele era alguém autorizado vem por Cristo, não pelos discípulos. É Jesus que está dizendo, não, ele faz da mesma forma com que vocês estavam fazendo. Então, se existe um reconhecimento de legitimação, não acontece por parte dos discípulos, e sim acontece por parte de Jesus. E é sempre assim. Me parece que, e aí é um movimento não só de Deus, não só de Jesus, mas na história divina, em que Deus está sempre, me parece, pegando as pessoas que não são legitimadas, não são reconhecidas, autorizadas, dizendo, olha, eu autorizo, não na medida que vocês, seres humanos, autorizam. Eu legitimo, não na medida que vocês, seres humanos, legitimam. E é interessante isso, né? Porque às vezes nós, da igreja do século XXI, a gente também continua sendo como esses discípulos de Jesus, autorizando só aqueles que estão no nosso curral. Exatamente. E isso é feio. Claro que é. Isso é feio. É óbvio que a gente não está aqui passando pano, dizendo, olha, tá tudo que eu tenho que aceitar tudo que é dito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é isso. Não é isso. Não mesmo. Porque pode... uma coisa não isenta a outra ou anula a outra, né? Exatamente. A questão é reconhecer aqueles que são de Cristo, estão em Cristo, mas não estão no mesmo quintal que eu, no mesmo aprisco que eu, né? Quando a gente se fecha dentro de uma instituição, denominação, e só os santos só estão aqui... Só os pentecostais, só os tradicionais, só os batistas... É aí aonde nascem as divisões e os cismas, né? Não. A gente traduz esse texto hoje, 2000 anos depois, para o nosso contexto. E nosso contexto é esse, de movimento pentecostal, tradicional, reformado. E nós somos todos irmãos e falamos em nome de quem? De Jesus. Cristo, de Jesus. E Cristo está aqui conosco, pentecostal, está ali com o irmão presbiteriano na Miguel Prisco, aqui próximo da gente, está com os irmãos Batista, lá da Vila Aparecida, né? Que eu estou falando nos bairros aqui de Ribeirão, e os irmãos aqui da cidade estão entendendo o que eu estou falando. Da Vila Suíça. Exato. Vai. Os irmãos falam em nome de Jesus. E Jesus está lá, Jesus está aqui, Jesus está nos autorizando a falar no nome dele. É óbvio que a gente sabe que nos nossos dias há excessos e pessoas fazendo riquezas em nome de Jesus, falam de Jesus, mas não conhecem Jesus, não têm experiência com Jesus, né? O texto aqui não fala quem é esse homem para nós. Pouco importa. Exato, pouco importa. Agora, o que me parece é que ele, mesmo se utilizando do nome de Jesus, ele já é uma pessoa que antenada com quem é Jesus, porque ele está expulsando o demônio, né, em nome de Jesus. E Jesus autentica esse ato e ainda fala, quem não é contra é por nós. Ou seja, ele está fazendo a obra de Jesus, por mais que a gente tenha ele como um anônimo, por mais que a gente não saiba o nome dele, mas Jesus está dizendo, não impeça. Deixa ele falar em meu nome. Só que o coração dos discípulos, né, como eu disse, é um coração que está preso nessa falta de razão. No clubinho, né? Eles acham que eles são... Por quê? Eles se acham tanto a última bolachinha do pacote que antes desse episódio eles estavam discutindo quem é o maior. Eles estão se preocupando com o status deles ali dentro do clubinho de Jesus. No capítulo 10, eu vou queimar a largada, tá? Que tem o mesmo assunto. A gente vai retomar. Mas no capítulo 10, versículo 35, a gente tem a historinha de Tiago e quem? João. Qual é a historinha de Tiago e de João? É a historinha... Quem vai ficar na direita, na esquerda? Quem vai ficar na direita? Eles estão questionando, eles chegam para Jesus, né? Então se aproximou dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Queremos que... Aí vai dizer assim, né? O que querem que eu te faça, Jesus diz, né? Permita-nos que na sua glória nos assentemos um à direita e o outro à esquerda.
a briga de novo por posição. E olha só como eles não entendem a importância do maior e do menor, não entendem a importância do outro. Porque se você observar um outro texto, Wagner, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, você vai ver que os discípulos eles estavam com dificuldade de entender que pessoas de outros grupos também podiam ter acesso como eles tiveram acesso. Sim. Lá no capítulo 9, os samaritanos não receberam muito bem os discípulos. E aí aí os discípulos vão dizer o seguinte para Jesus no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, 9:54, por conta da falta de hospitalidade dos samaritanos. Jesus, quer que a gente mande fogo em todas as coisas? Vocês não sabem de que espírito eu sou, Jesus fala para eles. Você está entendendo que eles não estão entendendo? Eles estão perguntando quem é o maior no reino dos céus. Eles estão dizendo quem vai sentar na direita e na esquerda. É a herança da religião judaica, né? Dessa hierarquização, desse poderio bélico que eles imaginavam que o Messias teria. Que esse reinado poderoso era visível, era romano. Era assim, nós vamos tirar Roma e vamos pôr o Messias judeu aqui e vamos tomar posse. É o novo império. Novo império. O mundo grego caiu, Roma dominou todas as coisas. Agora é a nossa vez. Agora vai voltar a volta dos que não foram, né? Exato. Literalmente é isso, né? É o retorno dos que não foram, sempre estiveram aqui. Mas, então essa falta de compreensão, essa falta de percepção, é porque ainda não havia assentado no coração deles a realidade do que é o reino de Deus. O reino de Deus é essa inversão de poder. O reino de Deus não enaltece o eu, ele enaltece o nós, o coletivo. E quando ele enaltece o eu, não é o meu eu, e sim o eu do outro. É algo maluco, né? Vamos melhorar essa minha frase e explicar melhor. O reino de Deus não enaltece o eu, e sim enaltece o nós. É o corpo. Agora, quando tem um eu para ser enaltecido, não sou eu que enalteço. Na verdade, eu olho para o outro e diz, é ele. Nunca parte de mim, sempre parte do outro. Então é sempre uma relação coletiva, é uma relação que abraça o nós, é uma relação que sempre observa quem é maior do que eu, com o objetivo de que esse outro seja melhorado e o que eu posso contribuir na vida desse outro, né? Então, o maior do reino dos céus é quem serve, o maior do reino dos céus é quem está a serviço. Esse que surge de maneira anônima, que aprendeu, e que está servindo, né? E que está servindo. Deixa ele fazer, cambada. Exato. Mania de herança mesmo religiosa, onde se não faz parte, se não age do jeito que eu acho que tem que agir, não serve. Se não faz do jeito que eu faço, não serve. Se não ora do jeito que eu oro, não serve. Então, Jesus, nesse episódio, ele nos mostra um pouco mais da sua multiforme graça, da sua múltipla maneira de agir, atuar e acolher, né? E o texto, ele vai para um caminho que Jesus vai dizer, quem não é contra nós é por nós. Só uma observação nesse falar contra nós. Diga. Porque a gente tem que olhar isso na boca de quem tá dizendo isso. Jesus. E o texto, ele não está solto e querendo bater em qualquer coisa. Não, ele está acontecendo, pontual, ele está acontecendo, as histórias estão se desenvolvendo. Então, quem são os grupos ou as pessoas que estão fazendo oposição a Jesus? No seu tempo? No seu tempo. Há muitos grupos, né? Nesse contexto aqui que a gente vem lendo, são os religiosos, são os fariseus, todos aqueles que eram os mestres da lei. Então, quem é contra ele? Aqueles ali, ó. Eles vêm com
carregados de instruções que definem quem é e quem não é. Então, quem não é contra nós, ou seja, quem não faz parte da lei, quem não vem com esse arcabouço de... Quem não nos persegue, né? Porque esses caras estão me perseguindo, eles estão querendo me matar de qualquer jeito. Não é contra nós, gente. Eles não têm as ferramentas de avaliação de não é justiça. Política. As ferramentas que determinam que eu sou certo ou errado. Eles não têm. Ele não tem. E quem tem, me julga como... Me persegue. Quem tem, diz que eu sou filho do Beelzebu. Quem tem, diz que eu estou ferindo a lei. E eles não é... Quem é contra nós? Quem é contra nós? Tal grupo. Então, quem não é contra nós, que não faz parte desse grupo, é por nós. E isso devia gerar um desconforto absurdo nos discípulos. Por quê? Porque eles são frutos desse doutrinamento judaico, dessa escola judaica. Perfeito. O Simão era um zelote, aquele que tinha zelo. Tanto zelo, né, ao ponto de matar. Porque era isso que os zelotes faziam nas festas judaicas, né? Se infiltrava lá e matava algumas pessoas que eles achavam que não eram zelosos com a lei, né? Então, pensa no conflito que é para esses discípulos ouvirem isso de Jesus. Mas a gente aprendeu assim até hoje. E quantas vezes a gente aqui em aconselhamento, em algum estudo, as nossas conversas mesmo de quinta-feira, cria um mal-estar com alguns irmãos que aprenderam a vida inteira de um jeito, mas a gente lendo a Bíblia juntos, comunitariamente, fica assim espantado. Nossa, eu nunca li isso, nunca ouvi isso, né? Então, eu acho que também para os discípulos era um desconforto absurdo ouvir Jesus falar assim, que isso? Quem não é contra nós é por nós, deixa o homem. Quem é contra é os caras que estão deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Mas a sequência é bacana do texto, né? Porque então ele fala de recompensa. Vai falar o seguinte, olha, pois aquele que lhes der de beber, né? E aí ele está apontando agora para os discípulos, né? Para a comunidade. Um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que tem a ver esse texto com o resto? Exato. Não é de agora, é desde quando eu li. Falei, o que tem a ver? Eu não sei. O que tem a ver, Wagner? Quem está em casa, o que tem a ver aí? Meu professor Ítalo, o que tem a ver esse texto com o que está sendo tratado aqui, meus irmãos? Não está meio desconectado? Parece desconexo, Parece desconectado, né? Porque, novamente, o que está em questão é o corpo. E aí Jesus coloca esse homem que atua de maneira pontual no nome dele como alguém integrante desse corpo também. Sim. E ele... Começou a fazer sentido. Né? Então, ao este homem fazer parte do corpo e alguém servir a um desses pequeninos que fazem parte do corpo, todos eles serão recompensados. Só que aqui, aí me surgiu uma questão, que quando eu lia, eu falei, cara, a gente vai continuar pensando nesse texto de maneira pragmática, de maneira retributiva, ação, eu faço, eu recebo, eu não faço, eu não recebo, porque às vezes as pessoas têm muito disso no reino de Deus, né? Muito. Perdão, na igreja, né? Nos ambientes religiosos. As pessoas têm muito disso nos ambientes religiosos. E é difícil a gente mudar isso na cabeça das pessoas, Wagner. Sim. Porque tem muito essa lógica do esforço, da recompensa. O que eu dou, eu recebo. O que eu faço, eu tenho de volta. Se eu der muito dízimo na igreja, eu vou ter muito na minha vida. Se eu depositar na vida de um ungido... A meritocracia, né? É uma meritocracia que a gente... E não é só o cristianismo. Sim.
A fé do ser humano, ela de modo geral, ela sempre está ancorada em elementos retributivos. Você fez, você recebeu. Você não fez, você não recebeu. E aí é positivo ou negativo? Sim. É o bem ou o mal. Então o texto, essa recompensa que Jesus, na boca de Jesus, não é uma recompensa pragmática nessa vida. Jesus está falando de graça. Aqui não é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Porque ela existe também. Mas aqui não é isso. Aqui é graça. Aqui é graça. Aqui o que você recebe, a recompensa, né, de modo nenhum perderá a sua... Porque o texto está dizendo assim, olha, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Não está falando de uma recompensa, deu aqui, recebeu ali. Não, é graça. Inclusive, na versão que eu li aqui, fala de galardão. Galardão é uma discussão que não é nem para cá, é para além, né? É graça. É essa graça recebida que é ofertada por Jesus a todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Todos esses que estão inseridos nessa comunidade foram alcançados pela graça. Foram agraciados com a revelação do reino de Deus. Então, de modo nenhum, essa pessoa perderá essa recompensa, que é a recompensa da revelação. Ele está apontando para o moço que estava aqui expulsando o demônio e dizendo, olha, ele foi alcançado. Então, de modo nenhum, aquele que oferece um copo de água para alguém que está aqui que faz parte da comunidade, deixará de desfrutar dessa recompensa, que é a graça. Aí o texto faz sentido, que ele está conectado, então com... Pronto, resolveu. Com o aprisco, com o reino de Deus. É um movimento da igreja. É óbvio que o texto aqui está se referindo a uma comunidade viva, a um corpo vivo, a um grupo não exclusivo, a um grupo que todos aqueles que confessam Cristo como Senhor, que são iluminados pela revelação do reino de Deus, automaticamente fazem parte desse grupo. Então, qualquer um que é de alguma forma assistido e tem essa revelação e passa a servir, porque o tema anterior qual que era? Do serviço. Cara, tudo isso é manifestação da graça. É recompensa da graça. É essa capacidade do ser humano mudar a sua forma de enxergar as coisas e permitir que qualquer um faça parte dessa nova... Entenda isso, tá? Agremiação. E não tem uma carteirinha que só pode ser comprada por meio de situação A, B ou C. Não, qualquer um. Voltamos aqui também a uma questão. Nós não estamos banalizando a coisa, dizendo que, olha, fulano de tal que faz qualquer porcaria pode se dizer um discípulo de Jesus. Não é isso. Não estamos dizendo isso. Não estamos dizendo isso. Mas também a gente não está aqui colocando... cerceando isso. Porteiras dizendo, só é assim se for assim. Entrar por aqui. Não. Aí, gente, desculpa, eu tô falando demais, Wagner. Não, que bom. O reino de Deus, o evangelho, a experiência da fé, ela não tem uma fórmula de acontecer. Ela acontece exclusivamente por meio de uma pessoa. O DNA que se apresenta e diz, olha, aqui alguém foi tocado e tem um toque, e esse toque é de Jesus, o DNA é o Cristo. É o Cristo. Se a gente pode dizer qual é a forma, não, a gente não pode dizer qual é a forma, mas quem é a pessoa, aí a gente pode dizer. Pronto. É Jesus. Sendo Jesus, então essa recompensa está para todos. Está para quem se aproximar dele e quem ouvir estando perto ou longe. Isso é muito bacana, viu? Estando perto ou longe. Então, quem não faz parte do grupo e está falando de Jesus, não fica aí fazendo críticas, tal.
é óbvio que o restante da Bíblia vai falar sobre o estilo, o tipo de vida que essa pessoa tem, o caráter dessa pessoa, o comprometimento que ela tem com a humanidade dela. Que vai, às vezes, desenvolvendo na caminhada cristã, né? Na caminhada debaixo desse guarda-chuva chamado Reino de Deus. Porque às vezes a gente pega umas imagens que algum tempo atrás, todo mundo viu, né? Pessoas armadas até os dentes, aqui no Brasil, com correntonas de ouro, com louvor, tocando, né? E essas pessoas indo para os morros para traficar, e estavam lá falando em nome, cantando Jesus, orando sobre as armas para ir fazer tomada de poder de outros pontos de tráfico, facções, né? Outras facções, e estão indo lá. Não é isso que está falando, gente. Não é isso, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Nem faz parte do nosso contexto aqui. A gente sabe isso por notícia, né? Por misericórdia. Por notícia. Eu acho que é isso, gente. Esse texto ele não tem muita coisa a nos dizer, mas se a gente fosse falar mais coisas aqui sobre o que nós estamos abordando, olha, rapaz, dá uma boa reflexão para a vida, né? Com certeza. E eu acho que é isso que a gente fez. Desde o mestre expressado por João no versículo 38 até a aplicação do 40 aqui, que é essa do 41, né? Que é essa coletividade. Sim. Que é a recompensa é para o corpo, a recompensa é para o coletivo, a recompensa é para o todo, né? Eu acho que é isso, Fê. Eu não estico mais a corda, não. É isso aí. Pessoal, a gente só tem a agradecer a todos vocês que nos acompanham, mas também a gente tem um pedido a fazer a vocês, tá? De forma muito objetiva, a gente tem tentado apresentar e oferecer a todos vocês um conteúdo bacana em termos não de teologia acadêmica ou teologia institucional que privilegia um ou outro. A gente tem lido o texto bíblico. Só. A gente tem lido o texto bíblico. Só. Obviamente que tudo isso. A teologia que nós fazemos é aquela que a gente vive. Vocês são isso, aquilo. Não entremos nessa celeuma, nessa dificuldade, nessa dividida, que isso não vai fazer bem. Na verdade, estamos tentando ler a Bíblia e fazer com que esse texto, ou o texto bíblico, se torne leve na nossa vida, de forma que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa comunidade. E você que assiste e não faz parte do nosso meio, aqui local, em termos da instituição, nos ajuda. Manda o nosso conteúdo e ajuda a gente a divulgar tudo isso que a gente tem com o coração muito disposto, agradecido e disposto, porque é uma honra estar aqui falando sobre o Evangelho de Jesus. Mas, obviamente, gostaríamos de ser prestigiados por todos vocês, de uma maneira muito clara, muito objetiva. Vocês curtindo o vídeo, divulgando o nosso canal, divulgando o nosso conteúdo. Nós já estamos aqui no episódio, sei lá qual, do Evangelho de Marcos, eu nem sei mais qual que é. Mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aqui ainda. Ixi. E muita coisa nós vamos falar sobre os evangelhos, né? Sobre esse evangelho, perdão. Faltam 6 capítulos ainda. Faltam 6 capítulos e até o meio do ano a gente vai aí quase, né? Até o meio do ano, certeza. Meio do ano só falta 2 meses, cara. Pois é. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado por ter caminhado conosco. Wagner, obrigado por mais uma vez estar conosco. Obrigado por permitir que eu esteja com você. Nossa, tem toda a permissão. E é isso. Amém? Vamos agradecer? Mano. Vamos orar. Vamos agradecer. Deus, obrigado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por tua boa palavra revelada a nós, deixada a nós para iluminar os nossos caminhos. Amém. Para abrir a nossa mente, o nosso coração na caminhada da vida. Por isso, eu te agradeço e te peço, Senhor, que conceda-nos sempre ouvidos abertos, coração, boa terra para receber
a tua boa palavra. Ajuda-nos, Jesus, a agregar, a entender e a observar que há muitos conosco. Ajuda-nos, Senhor, a somarmos forças Amém. Com aqueles que não são do nosso aprisco, mas que servem a Ti, Jesus. Ajuda-nos a caminharmos juntos, a termos discernimento, Senhor, daqueles que não são lobos disfarçados de ovelhas, mas ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos esses que são por nós e somarmos forças no Teu reino para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a sermos, Senhor, reconhecidos como aqueles que fazem parte do Teu reino, que são verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sinal do Teu reino nesse lugar, na nossa cidade, no nosso bairro, e tudo isso para a glória do Teu nome. Que a Tua boa palavra encontre lugar em nossos corações, nos corações daqueles que ouvirão pelo YouTube. Seja quando for, ó Deus, que a Tua palavra venha comunicar verdade aos corações. Te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.